Muito bem, meus caros. Agora nós vamos ao nosso outro exemplo prático, que é criar. Eu vou criar uma sequência de variáveis, tá? A ideia aqui é usar a variável, tá bem? Entretanto, eu vou juntar com a sequência. Como já aprendemos como criar a sequência, tá? Então fica mais fácil agora, tá? Então aqui eu vou em processo, tá? Vou escolher aqui processo variáveis ou variável, tá? Certo? Tá? Só para não sei que vai ser não muitas variáveis, então processo variável, tá? Pronto. Então já está. Meter aqui em cima e embaixo, forma do o nome tem que ser o mesmo do que está na descrição. Não, sempre a descrição pode ser, né? Você pode escrever mais coisas, tá certo? Esse processo, por exemplo, esse processo é para criação e declaração de variáveis, por exemplo, tá? Ok? Tá? Aí agora colocando plural, tá bem? Vou deixar no plural aqui também, variáveis, tá bem? Pronto. E criar. Vamos abrir aqui. Bem, meus caros. Então, aqui está, novamente, cá estamos, novamente. Vou fechar essa janela aqui para fazer o turismo, né? Bom, então eu vou, primeiro passo, criar a minha sequência, tá? A sequência man. Perfeito? Ok? Bom, aqui eu já poderia criar a variável, que a variável não é coisa do outro mundo, tá? Mas eu quero usar ela, né, como se fosse também baseado no exemplo de sequência que nós fizemos no exercício anterior. Então vou criar mais duas sequências, tá? Então vou clicar cá, certo? Vou aqui em sequência, enter, está cá uma, e eu vou selecionar aqui a mãe novamente, vou selecionar que era a outra cá, sequência, certo? Pronto. Então está cá, né? Então muito bem. Então aqui vai ser a sequência. Vou dar um nome para ela, sequência principal. Vou escrever ali principal. Enter. Essa aqui vai ser a sequência 1. E essa aqui vai ser a sequência 2. Certo? Pronto. Ok? Então, muito bem. Então, vou criar duas variáveis para a sequência 1 e duas variáveis para a sequência 2. O que é que eu faço? Tem que selecionar. Eu seleciono aqui a sequência 1, tá bem? E cá embaixo, aqui, ó, bem aqui no rodapé, você vai encontrar aqui gestor de dados, onde tem aqui variáveis, tá? E aqui vem o nome e aqui tem o campo criar variável, cá embaixo. Eu vou clicar aqui, ó, criar variável, e vou dar um nome para a minha variável, tá? Certo? Então, a variável pode ser qualquer coisa que vocês queiram atribuir, né, ao sistema, tá? Pode ser nome, idade, produto, pode ser o que for, tá certo? Ok? Eu apenas vou criar o nome da variável e informar o tipo de dados que eu quero a ela, tá? Por exemplo, pode ser a variável A, B, C, D, tá? Pode ser a variável comum com nomes de categorias, nome de produtos, por exemplo, tá? Vamos supor aqui, eu vou colocar aqui nome, tá? Depois, aqui ao lado, tipo de dados. Os tipos de dados para escrever um nome vai ser string, né? Tá certo? Que string são textos, tá bem? Ok? Então eu vou deixar aqui string, perfeito? E aqui ao lado tem aqui o âmbito. Qual parte dos containers de sequência ele vai participar? Eu posso usar
qualquer uma dessas aqui, até a principal também, que é uma global, né? Certo? Está relacionado à questão, né, que foi me perguntado na sessão anterior. Então, o que acontece? Então, eu poderia usar outra sequência lá, tá? A main, por exemplo, tá bem? Tá? Por aí está. Vou deixar como tá, ela já está na sequência 1. Vou criar uma outra variável, tem aqui, ó, só clicar aqui, ó, criar variável, ele entende que você vai criar uma outra variável cá. Idade, vou dar o nome dela idade, enter, e aqui está, aqui string, tá? String, olha só, eu vou mudar, porque a idade vai ser números, né? Tá certo? Vai ser inteiro, tá bem? Certo? Ok? Então, cá está. Muito bem, meus caros. Então, aqui, né, estou mostrando para vocês cá, só como criar variáveis. Criei duas variáveis cá, tá certo? Tá? Dentro de sequência 1. Agora, vou criar, certo? Outras variáveis aqui na sequência 2. Eu vou selecionar ele e aqui, novamente, certo? Eu criei nome, idade, vamos colocar ali morada, por exemplo, morada. Aqui ao lado é string, porque é texto, certo? Enter. Aqui em âmbito é o 2 mesmo. Aqui no valor predefinido, formador, vai alguma coisa? Não, não vou meter nada cá. Vou criar uma outra variável, tá? Com o nome, por exemplo, telefone, tá? Por exemplo, telefone ou telemóvel, algo do tipo, tá? Certo? Com aqui telemóvel, tá? Os telefones são em formato de números, não é? Então, vai ser em int. Certo? Pronto. Só isso, tá? Ok? Então, é assim que eu crio a variável, como é a criação de variável em cada um desses containers. Formador, eu posso criar uma variável dentro da mãe, da principal aqui, da main? Pode sim. É só selecionar e aqui, ó, criar variável. Vamos supor aqui, ó, né? Nós temos nome, idade, morada, telefone, que é o telemóvel, né? Certo? E aqui eu posso escrever assim, né? O bairro ou país, né? Vamos supor, país ou cidade, alguma coisa, tá? Ok? Enter. Pronto. E é isso, tá? Então, é assim que nós determinamos, nós fazemos a criação, tá? A criação das variáveis, tá bem? Tá? Então, é dessa forma. Mas, formador, é assim mesmo? É sim, é simples, tá? Agora, em qual momento você vai usar? Vai depender do projeto que você vai fazer, tá? Você vai desenvolver, ok? Então, a qualquer momento, você pode. O que você pode? Você pode, aí, nesse caso, criar um projeto em que essas variáveis vão fazer parte dela. Entendo que agora essas variáveis aqui, elas apenas foram criadas. Não foi ainda declarado, especificado um valor predefinido para elas. Como eu falei aqui na apresentação. Olha só. Vejam só. A variável, ela vai armazenar onde? Na memória. Certo? Mas pode observar que, né, lá eu só escrevi o nome da variável. Informei o tipo de dados dela, mas não informei o valor dela. Diferente dessa daqui. Aqui o valor dessa variável aqui, lanche, é esse aqui, que é hambúrguer, tá bem? Certo? Então, posso dizer que só foi criada a variável, não foi ainda, não recebeu nenhum valor ainda, tá bem? Tá? Em qual momento eu posso acessar essa variável? Eu posso acessar ela, né, dependendo do projeto. Eu posso, por exemplo, criar uma caixa de texto, por exemplo, e essa caixa de texto pode usar a variável,
né? E ali eu escrever um valor, como uma calculadora, por exemplo. Olha aqui, ó, ou um formuláriozinho, né? Um formulário qualquer. Ó, a calculadora é um exemplo desses aqui, por exemplo. Tá? Olha só, aqui, ó, nesse campo aqui, quando eu escrevo 20 mais 10, tá lá registrado lá, tá? Na memória que 20 mais 10, tá? Está armazenado em algum sítio, tá bem? Tá? De forma temporária, tá? Enter, aqui 30, tá? Por que armazenou isso aqui? 20, quando eu escrevi 20 mais 10, esses dois valores aqui estiveram armazenados em algum sítio, na memória, tá? E aqui nesse caso é o valor, que é o resultado, tá bem? É um exemplo. Aqui eu declarei já, ou seja, aqui eu já escrevi os valores, que são valores já feitos. Aqui não, aqui nesse caso, nessas aqui, nesses sítios, só foi declarado a variável, o nome delas, o tipo de dados e não foi nenhum valor, tá bem? É assim que nós criamos variáveis.